Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de algoritmos em C. Hoje nós vamos falar sobre estrutura condicional. Vamos primeiro aqui criar um arquivo, certo? Vazio. Vamos salvar esse arquivo aqui dentro de uma pasta. Criei aqui uma nova pasta para nós, laboratório algoritmos condicional em C. Tá? Aqui eu vou chamar de exemplo 1.c, nosso primeiro código. Vamos aqui importar nossa biblioteca stdio.h. Vamos criar aqui a nossa função principal, main, certo? Vou colocar aqui o tipo de retorno 0. E aqui agora a gente vai brincar um pouco com a estrutura condicional, tá? Para isso, vamos criar aqui algumas variáveis, tá? Vou criar aqui a variável var1, var2, variável 1, variável 2 e a variável resultado, tá? Então eu vou ter essas variáveis aqui, todas do tipo inteiro, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou receber aqui, digitado pelo usuário, os valores de var1 e var2, tá? Então vou criar aqui um printf e vou interagir com o meu usuário. Lembrando que esse printf ele equivale no Portugal ao nosso escreva. Então vou escrever uma mensagem aqui, digite o valor das variáveis 1 e 2, tá? Então observa que agora, nesse exemplo específico aqui, eu vou dar uma quebra de linha agora aqui no final, e vocês vão observar que eu vou passar para a próxima linha para esperar as entradas. E nesse caso, gente, eu vou criar o meu scanf, que é equivalente ao meu leia. E aqui no meu scanf, eu vou dizer que eu vou receber duas variáveis, tá? Então, a primeira aqui, o primeiro porcentagem D, e o meu segundo porcentagem D. E bem aqui eu vou separar essas variáveis por vírgula. Endereço comercial da var1, tá? Então, primeiro eu vou receber o valor da variável 1, vírgula, endereço comercial aqui, endereço de memória, da minha var2. Então o usuário vai digitar as duas, tá? E o que vai diferenciar aqui o que eu estou capturando primeiro e segundo vai ser a ordem, tá? De captura, e que cada uma aqui que eu for coletar, eu tenho que apertar Enter para poder coletar a segunda variável. Aqui embaixo eu vou utilizar o printf, que é equivalente ao escreva, para apresentar os valores das variáveis. Os valores digitados são, bom, vamos lá, vou colocar aqui dois pontos, vou dar uma quebradinha aqui e vou escrever aqui um outro printf, tá? Só para a gente identificar que a var1 recebeu o valor porcentagem D barra N, e aqui eu vou apresentar o valor da var1, e aqui outro printf para mostrar o valor da var2 porcentagem D barra N, vírgula var2. Até agora a gente não fez nada de novo, tá? A gente só fez criar um programa bem simples, que eu recebi o valor de var1 e var2, tá? Lembrando que a linguagem é sensível ao caso, então toda vez que eu for utilizar a variável aqui, ó, ela precisa estar com o mesmo nome que foi declarada. Lembrando que toda vez que eu uso printf, scanf ou declaração de variável, eu tenho um ponto e vírgula no final. Lembrando que aqui, ó, abre chave, fecha chave, significa que aqui começa meu programa, aqui termina, tá? Aqui é equivalente ao meu algoritmo, fim, algoritmo. Vamos salvar aqui, vamos executar esse código só para ver que está tudo ok, tá? Então, rodei aqui o código, compilei, e ele pede aqui, ó, digite o valor das variáveis 1 e 2, vou digitar aqui 20 para a variável 1, observa que ele marca aqui, ó, esperando o Enter, tá? Então ele está bem aqui esperando esse Enter. Aperto o Enter, tá? Agora ele já está esperando o segundo Enter. Claro que ele não mostra uma mensagem para nós, porque a mensagem eu digito dentro do printf. Aqui ele está esperando uma outra entrada do usuário. Digito 12, e quando eu apertar Enter agora nesse segundo aqui, ele vai passar para essa mensagem aqui, ó. Os valores digitados são, e vai me mostrar aqui os valores. Vamos lá. Aperto Enter, e passou para cá. Os valores digitados são, dois pontos, var igual ao valor aqui, ó, porcentagem D, que é justamente o valor da var1, que foi 20, e var2, porcentagem D aqui, o valor que está na variável 2, que é o 12, beleza? Bem simples, bem tranquilo, tá? Só para a gente recapitular.
E agora nós vamos trabalhar com a nossa estrutura condicional. Lembra lá que eu também ensinei para vocês que essas duas barras aqui é o comentário, tá? E esse comentário aqui diz o seguinte: estrutura condicional. É só para dizer que agora a gente está trabalhando com esse novo tipo aqui, tá? Lá na linguagem de programação Portugal, você lembra que nós colocaremos se, por exemplo, var1, por exemplo, igual a 10, aí então ficaria início, certo? Comando 1, comando 2, fim, certo? Vocês lembram dessa estrutura aqui que nós aprendemos da condicional quando estávamos estudando em Portugal, tá? Então eu vou deixar essa estrutura aqui para que ela possa nos servir como base para que a gente possa criar uma condicional equivalente a essa, tá? Bom, quando eu tenho mais de uma linha de código aqui que eu quero transformar tudo em comentário, agora eu vou ensinar para vocês a criar um outro tipo de comentário. Eu posso utilizar aqui, ó, barra asterisco. Olha, quando eu criei barra asterisco, ele tornou tudo comentário. Então, para eu escolher até onde vai meu comentário, eu coloco asterisco barra. Ele diz que todo aquele código que estava aqui agora, de várias linhas de código, são comentários. Nesse caso aqui eu tenho duas opções de comentar o código em si, que é o barra barra, que ele comenta apenas uma linha. Olha, se eu apertar Enter, está fora do comentário essa parte, certo? E aqui eu tenho o barra asterisco barra para comentar várias linhas. Então nesse momento agora, nós vamos pegar esse if aqui e vamos fazer o equivalente dele, esse se na verdade, vamos fazer o equivalente dele na programação em C, tá? O equivalente dele, gente, é o if, tá bom? A estrutura condicional if. E aqui, ó, para eu definir essa condição aqui, eu vou colocar parênteses, certo? E aqui dentro eu vou definir essa estrutura, que ela é o quê? var1 igual a 10, tá? Se você lembrar lá das nossas aulas iniciais, eu falei para vocês assim mesmo, olha, observa que na linguagem de programação C, o igual, certo? Tem a simbologia de recebe, certo? Então isso aqui não é uma comparação. Na linguagem C, isso aqui significa que a variável 1 está recebendo o valor de 10. Isso nós vimos, eu acho que na segunda aula ou terceira aula do nosso curso. Se eu quiser identificar e comparar esse valor dessa variável com essa variável aqui, eu tenho que utilizar o igual. Então, agora sim eu estou dizendo se var1 igual a 10. Então é assim que a gente faz na linguagem de programação C, tá bom? E aqui, ó, o início e o fim, assim como no algoritmo, vou até escrever aqui, ó, algoritmo, e aqui, ó, fim algoritmo, nós temos a abertura de chave e o fechamento de chave. Dentro da estrutura condicional também nós vamos ter o início e o fim, tá? Então você pode dizer assim, que essa linha aqui, ó, equivale ao início e essa aqui equivale ao fim do quê? O fim do if, ou o fim do C, certo? Então, aqui, ó, o nosso início e aqui o nosso fim. E aqui eu tenho o então, tá? Que é logo eu vou executar essa linha de código. E aqui dentro eu vou ter o meu comando, tá? Meu comando 1 ou meu comando 2, quantos comandos que eu for trabalhar, certo? Nesse caso aqui, gente, eu estou dizendo que se var igual a 10, eu vou executar aqui, nesse caso, mais de um comando, tá? Porque eu botei aqui o abre parênteses, abre chaves e fecha chaves. Então aqui eu vou dizer um printf, tá? Esse printf vai dizer o valor de var1 é igual a porcentagem d, vírgula, var1, tá bom? E vou colocar aqui um outro printf só informando. Entramos na condicional, pois escolhemos o valor igual ao da condição, tá? Então coloquei aqui essa mensagem, lembrando aqui no final eu vou colocar o barra n só para quebrar a linha, tá? Aqui também, tá? Então olha só, eu só vou apresentar essas duas mensagens aqui se e somente se o valor da var1 for igual a 10, tá bom? Então isso é bem importante, tá? Só vai acontecer nessa condição
E essas linhas aqui equivalem a essas aqui na linguagem C. E agora a gente vai ver executando na prática qual é o resultado que vai dar, tá bom? Então vamos lá. Bom, está aqui, certo? Executo de novo o meu programa. Então estou aqui, digite o valor das variáveis, certo? Variável 1 e variável 2. Primeiro eu vou digitar de novo aqui 20, tá? Para a variável 1, 12 para a variável 2. Observa que a minha variável 1 vale 20. Está aqui, ó, que nem nós vimos agora, os valores digitados são var1 vale 20, var2 vale 12, está igual ainda agora, e o nosso programa já terminou. Ou seja, essa condição ela não foi satisfeita, e como ela não foi satisfeita, o que está dentro dela não foi executado. Foi isso que nós acabamos de visualizar agora. Agora, vamos executar e vamos satisfazer essa condição, tá? Nesse segundo caso aqui, eu vou digitar que meu var1 é igual a 10. Então, 10. E o meu var2 pode ser qualquer outro valor, 3. Observa agora que quando eu apertar o Enter aqui nesse scanf, que é equivalente ao lay aqui, eu passo para a próxima linha de código, eu vou mostrar os valores digitados são var1 10, var2 3, e logo depois eu vou verificar se var1 igual a 10. Aí eu te pergunto, var1 é igual a 10? Verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou mostrar o valor de var1 igual a 10. Entramos na condicional. Quer ver? Vamos testar. Vou apertar Enter. Olha só, o valor de var1 igual a 10. Entramos na condicional, pois escolhemos o valor igual ao da condição. Pronto. Então, aqui a gente observa que aquela condição que a gente viu lá de uma forma estática lá no nosso programa, lá em programação Portugal, ela toma vida aqui no nosso programa de computador. Então lá a gente aprendeu a lógica, entendeu por que a gente transforma aqui essas regras, e aqui a gente está vendo na prática a execução dela, a importância, certo, das chaves, a importância das palavras e as posições. Aqui, ó, o printf que equivale ao escreva dentro da minha estrutura condicional. Beleza? Bom, agora vamos criar mais um exemplo, tá? Para que a gente possa fixar um pouco mais esse conhecimento. Nesse segundo caso aqui vamos salvar, tá? Agora vamos chamar de exemplo 2.c. Temos aqui o segundo. Vamos criar um código aqui, include std e u.h, tá? Int main, inicia e termina aqui. Vou criar aqui uma outra variável, tá? Vou criar aqui uma variável aqui chamada de a, tá bom? Só ela, nesse código. Vou pedir para o meu usuário digitar essa variável. Nesse caso eu vou ser mais prático, inclusive eu não vou criar a interação do escreva, do printf. Eu vou simplesmente pedir para que seja digitado esse valor aqui, tá? Já que é do tipo inteiro, vai ser %d e vai ser guardado no endereço de memória da variável a. Depois que o usuário digitar, nós vamos de novo trabalhar com a nossa condicional. Professor, como é que ficaria em Portugal esse código? Ficaria assim, tá? Algoritmo, tá? Aqui seria fim algoritmo, tá? Essa linha aqui de código seria declare a numérico. Aqui seria leia a, beleza? E aqui seria se a, na verdade, eu quero assim, se resto de a dividido por 2 igual a 0, escreva, tá? A função é par, tá? E aqui, se não, tá? Escreva a função é ímpar. Tá? Então, nesse programa aqui específico, nós vamos verificar se a minha função é par ou é ímpar. Tá? Eu posso, inclusive, colocar um cabeçalho aqui em cima, tá? Descrevendo isso. Então, aqui. Então, eu vou verificar se a minha função é par, na verdade, se o valor, né?
Se o valor é par ou ímpar, se o programa do valor, né? Não da função. Do valor. Do valor par ou ímpar. Então aqui fica valor, valor, tá? Então eu estou verificando se o meu programa aqui ele retorna um valor par ou ímpar. Então fica algoritmo, declare A numérico, leia A. Se resto de A dividido por 2 é igual a 0, escreva o valor é par. Se não, o valor é ímpar. Como eu só tenho uma linha, eu não preciso colocar início e fim. Posso colocar, mas não é mandatório aqui, porque só é uma linha, tá bom? Como ficaria agora na linguagem de programação C? Bom, gente, isso aqui ficaria assim, se, tá? Então aqui eu vou calcular o resto é a porcentagem 2, tá? Igual a 0. Então, nesse caso aqui, gente, essa linha de código aqui, ela está fazendo o seguinte, ela está pegando o valor de A, tá? E está aqui, ó, pegando o resto desse valor de A da divisão por 2. Se esse resto aqui for 0, significa que é par. Se não, vai ser ímpar, tá? Eu coloquei aqui o parênteses, gente, só por uma questão de apresentação, que dentro da linguagem de programação em C, você tem a precedência. Então, quando você tem um parênteses, primeiro você vai calcular o que está dentro do parênteses e depois você vai resolver aqui a comparação desse valor com a saída aqui, tá bom? Bom, aqui na linha de baixo, observa que eu já vou colocar o meu printf e vou dizer o valor é par, barra n. Professor, por que o senhor não colocou a chave aqui? Porque nesse programa aqui eu só tenho uma linha, certo? Um comando de saída, tá? E depois eu já tenho o meu sinão aqui, que é representado pela palavra else, tá? E aqui eu tenho o meu outro printf aqui, que diz o seguinte, o valor é ímpar, tá? Então, nesse caso aqui, nesse programa específico, eu verifico se o meu programa é par, tá? Na verdade, se o meu valor é par ou se é ímpar, e esse valor é digitado pelo usuário, tá? Então, essa é a verificação. Vamos rodar. Bom, tá aqui, então ele já pede aqui que eu digite o valor. Primeiro eu vou digitar o 4, tá? A gente sabe que 4 é par, então o resultado é o valor é par. Ao executar, o valor é par, então corretamente. Vamos executar aqui de novo, tá? E agora ele pede aqui para digitar um valor, eu vou digitar 5. Ele calcula, o valor é ímpar, tá? Então, bem aqui, gente, nós estamos calculando o resto dessa divisão de A por 2. E se for, o resto for 0, o valor é par. Se for diferente de 0, o valor é ímpar. Vamos rodar mais uma vez aqui, tá? Jogando um valor 770.703. Pronto, o valor é ímpar. Para qualquer valor, ele vai encontrar, tá bom? Então, esse é o segundo exemplo, tá? Para vocês verificarem. E já nesse segundo exemplo aqui, nós temos duas novidades, como vocês já viram, que é o cálculo do resto, e o segundo é a questão do else, que equivale ao se não. Então, observe que nós vamos evoluindo, certo? Especialmente nessa questão da estrutura condicional, e agora a gente já tem dois elementos, que é o if, o else, tá? E ao mesmo tempo nós vamos introduzindo outras questões da linguagem de programação, como é o caso aqui do resto e o caso da precedência dos elementos, tá bom? Bom, gente, obrigado por ter assistido a aula até aqui, e amanhã a gente continua vendo outros exemplos de linguagem de programação em C, algoritmos em C, com estruturas condicionais. Até a próxima!